Olá, aqui é o Ederson da empresa Gáutica. Tudo bem? Irei apresentar os G-Riscos, a nossa grande inovação para o ano de 2016, para a análise da norma NR12, Segurança do Trabalho. Está aqui o aplicativo. O G-Riscos foi concebido há cerca de 2 anos e ele visa facilitar a análise de risco de acordo com a NR12, gerando o relatório de maneira automatizada. Então, todo o processo de literatura, de pesquisa que o engenheiro ou o técnico da segurança do trabalho tinha que fazer a cada nova análise é substituído pelo poder computacional da nuvem. Este aqui é o aplicativo, ele funciona tanto online quanto offline. Nós temos o cadastro de pessoas, que pessoas pode ser o cliente, o funcionário ou mesmo a empresa que está fazendo a análise. Seja a empresa com o seu engenheiro de segurança do trabalho que faz as análises da própria empresa ou uma empresa de consultoria que faz análise para diversas empresas. No caso da empresa de consultoria, ela pode cadastrar aqui os seus clientes e de maneira distinta fazer a gestão destes. Além do aplicativo, a solução é acompanhada de uma plataforma web e um aplicativo para desktop, Windows, onde é possível então consultar os relatórios e fazer a gestão deles, se assim necessário. Vamos iniciar a primeira análise. Nós selecionamos aqui o nome da empresa, damos um número para este projeto e definimos uma revisão. Selecionamos clientes, vamos selecionar esse Risco Brasil, é um teste realizado, ele já puxa os dados da empresa e o nome do engenheiro e seu CREA. Esse campo revisão que está em branco agora, ele será preenchido pelas revisões a cada nova edição em cima dessa análise. Esse botão de mais em máquinas, adiciona máquinas. O software já tem um gabarito com as fotos necessárias conforme a solicitação da norma. A foto geral. Tiraremos uma foto de um mouse, conforme vocês podem ver, como geral. Depois nós temos a foto frontal, esquerda, direita, e é só ir tirando a foto direto com o dispositivo, ele já vai encaixando a foto no seu devido lugar, e isso facilitará bastante, então, a relação futura, que é o relatório de acordo com a norma. É necessário preencher os campos, todos os campos são imprescindíveis, mas não obrigatórios, tipo de equipamento, fabricante, número de série, o número de tag do patrimônio, controle patrimonial, porque ele também gera um relatório de inventário. O número de fabricação, setor, fonte de energia. Em fonte de energia pode ser elétrica, pneumática, mecânica, hidráulica. E como máquinas, algumas delas têm múltipla fonte de energia, é possível então selecionar da mesma maneira aqui. Abastecimento manual, automático, o processo manual, automático, semiautomático e a descarga. Número de operadores, muito fácil de usar, intuitivo, manutenção mecânica, habilidades dos operadores e assim por diante. E depois aqui os limites da análise de risco. Não vou entrar muito na análise propriamente dita, porque o nosso objetivo aqui é mostrar a ferramenta, a sua facilidade de preenchimento e o poder de processamento para a geração do relatório praticamente em tempo real, eliminando assim horas e horas de pesquisa em cima da literatura da norma. Vamos inserir o primeiro risco. Ele aceita múltiplos riscos e cada risco múltiplas fotos. Então o que foi identificado aqui de risco neste nosso mouse? Selecionei essa foto e vou fazer um apontamento. Fazer edições na foto para que seja mais fácil ilustrar o que está sendo identificado. Porque além da foto, agora eu começo a falar sobre o risco. Então ele tem um título. Se o risco ele é recorrente e já foi avaliado em outras máquinas, selecionando o risco já cadastrado, ele vai fazer o preenchimento automático e depois eu só faço as devidas adequações nele se houver peculiaridades. Então aqui o título, o local, o alvo, a tarefa que é executada, a avaliação do risco, aqui tipo, a ISO 12100, perigos mecânicos, elétricos, ele já vem previamente preenchido, a base de dados tem uma carga mínima, que é o conhecimento explícito da norma, quais são as consequências aqui no caso. Depois, estimativa do HRN,
do risco, probabilidade, frequência, exposição, grau de possível lesão e pessoas. Então, ele está todo setado no menor risco. E aqui, à direita, fica o maior risco, que ele monta, então, esse gráfico aqui embaixo, ilustrado, dizendo um risco inaceitável. E conforme é modificada a pontuação, ele também modifica o seu valor. Então, a frequência de exposição. A 1 é mensal, a 5 é constantemente, a 1,5 é semanalmente. E assim por diante, ele tem a mesma regra para os outros itens. Depois nós temos a definição de NBR 14153, não obrigatória. Caso o engenheiro ele faça uso dessa prática, mantém ligado e faz a sua avaliação e vai automaticamente, então, o software indicar a sua categoria. Caso contrário, ele desliga. A definição de SIL, essa norma internacional não é muito usada, mas se for prática do engenheiro, é só fazer a indicação mantendo esse botão ligado. Tempo de exposição, probabilidade, capacidade de evitar. Então, ele é provável. Severidade. Já montou automaticamente a indicação aqui embaixo. As recomendações técnicas, elas são divididas em NR12, normas técnicas e NR anexo. Basta selecionar, ele vai sendo indicado abaixo, sinal de que ele está sendo, então, salvo nesse risco, dentro desta análise, para ir para o relatório. Aquelas recomendações são explícitas, advindas da norma, e essas recomendações práticas, não técnicas, são advindas, então, de um conhecimento experimental, mais empírico, que é o uso da ferramenta pela equipe. Caso seja selecionado uma já existente, ele traz, mas da mesma maneira eu posso criar alguns outros testes. E adiciono. Esse aqui, vou adicionar, ele apareceu ali. Então, uma recomendação prática adicionada por mim, passou a fazer parte da lista de recomendações práticas desta minha empresa, é a teste. E por último, então, o risco residual, que é o espelho do HRM, que eu também posso não utilizar nesse momento. Eu preciso confirmar, verificar se as minhas fotos estão salvas, ok, está tudo certo. Vou confirmar mais uma vez aqui e salvar um nome de revisão para o meu controle. Ok, já tenho a minha revisão nas não enviadas em online do Risco Brasil. Aqui eu não tenho nada, ainda não selecionei, e eu preciso sincronizar, enviar ela para a nuvem. Então eu seleciono essa seta curva com o símbolo de atualizar, ele faz a sincronia, me dá um ok. Ó, se eu não tenho mais nada para fazer, não fez, posso fechar online. O nome da empresa a qual estou avaliando é a Risco Brasil, que eu já fiz algumas análises hoje. E agora então ele me traz a minha máquina, que eu tenho só uma, mas eu poderia ter mais. Neste momento eu posso identificar que eu esqueci de alguma coisa. Então, por exemplo, eu não fiz os checklists, eu posso fazê-los. Então, os comandos de quadro elétrico estão sinalizados, identificados, conforme a inversão do motor elétrico da máquina não causa acidente ao operador, não conforme. Ou não há acúmulo de cabos elétricos no interior do quadro elétrico, parcialmente. Vamos deixar só isso aqui e fechar. E vou fazer também, então, uma análise conforme a NR10. Aterramento. Cabo terra está devidamente protegido parcialmente. Para não perder muito tempo, vamos evoluir então. Não faremos um segundo risco, mas como eu havia dito, é possível fazer N riscos. Aqui eu vou cancelar. E vou confirmar. Eu preciso sempre confirmar e enviar para o servidor para poder gerar o relatório. Então, eu tinha feito o primeiro, agora eu vou para o segundo. Eu tenho uma não enviada, que está na revisão B, conforme pode ser visto. Eu atualizo, envio novamente, dados sincronizados, vou fechar. Então, aqui está a minha revisão. Ok, então eu tenho aqui A e B nas revisões que bem no início estavam em branco. Eu preciso entrar na minha máquina para gerar o relatório. O relatório está sendo gerado no servidor, o aplicativo faz uma requisição ao servidor, que faz todo o processamento. Muitas vezes os relatórios eles são feitos com muitas páginas, então demora um pouco mais, por isso que o dispositivo não faz
esse processamento. Então, neste momento, ele coloca nos padrões logotipo, dados da empresa, aqui embaixo vai a identificação do engenheiro também, o sumário, conforme perde a norma, a identificação do que é a norma que está sendo usada, com os seus devidos detalhes. Então, este foi o checklist que eu havia preenchido, que eu disse que o item 1 estava conforme, o item 4 não conforme e o item 7 parcialmente conforme, os outros eu não havia feito. E aqui o inventário da NR10, então o item 4 eu coloquei como parcialmente. As referências normativas, uma explicação da HRN, que ela está inclusa, o que significa cada pontuação. E nós viemos então para o risco propriamente dito, que foi identificado durante o processo de análise. Então essa foi a foto que eu havia tirado, os itens os quais eu tinha editado na foto, com o meu gráfico com o cálculo do HRN, que ele ficou com risco alto. Então a probabilidade de ocorrência é possível, a frequência de exposição é semanal e o grau possível de lesão eu identifiquei como quebra de ossos grandes ou doença leve. Número de pessoas expostas, mais de 50 pessoas. Mas foi uma carga aleatória apenas para mostrar, de fato, como que a ferramenta se comporta. Depois nós temos aqui, então, a CIL, recomendações práticas selecionadas, tem as recomendações técnicas no campo de cima e as recomendações práticas no de baixo, que tem os meus testes ali. Depois o cálculo do HRN após as medidas de segurança recomendadas. Limitações, conclusão. Depois nós temos aqui no final o checklist, itens avaliados, 3 na 12, 1 na 10, itens conforme, itens não parciais, itens não conforme, o percentual que cada análise corresponde. E depois aqui, então, eu avaliei um risco, a quantidade e o seu percentual. Isto é um pouco do que o G-Riscos pode fazer. Ele é bem focado na NR12, já há um estudo para o atendimento de outras normas, mas ainda há bastante a ser explorado no universo da NR12, sem dúvida. Muito obrigado e nos mantemos à disposição e criaremos novos conteúdos em seguida para os interessados.